Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Osana Vidal, da comunidade evangélica Reinar. Hoje, mais uma lição da nossa EBD, com o tema As Formas que Deus Age. Nós vamos tomar o nosso texto por base em Isaías 43, versículo 13, que diz assim: Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Queridos, a fim de garantir a segurança do povo de Deus, o nosso Deus, que é infinitamente maior do que aquilo que possamos pensar ou imaginar, age de maneira muitas das vezes inusitada. Nós, como seres humanos, temos a tendência de, quando fazermos a nossa oração, pedirmos a Deus para que Ele haja ou da forma A ou da forma B, não é verdade? Mas o nosso Deus, Ele age de maneiras assim que muitas das vezes a gente não consegue compreender. Tamanho é o seu poder e tamanho é a sua autoridade. E nós vamos extrair da Bíblia aqui 4 aspectos que explicam o agir de Deus. Muitas das vezes, Deus ele age através da natureza. Quer alguns exemplos? Vamos lá nos relembrar. Você lembra quando o povo estava cativo lá no Egito, que Deus enviou 10 pragas para que Faraó viesse liberar o povo? Você se lembra que a última foi dos primogênitos? Algumas lições atrás nós falamos sobre isso. Então, Deus ele agiu na natureza, porque quando o povo saiu do Egito e logo atrás veio o exército de Faraó, o que aconteceu? Deus mandou Moisés tocar com o cajado na água e o mar se abriu de maneira sobrenatural e o povo pôde passar a pés enxutos, olhando com as paredes do mar, Tamanho foi o poder de Deus. Você pode conferir lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 21 e 22. Nós também podemos lembrar da forma que Deus atuou sobrenatural na natureza quando ele atendeu o pedido de Josué, onde a lua deteve o sol lá em cima. Para quê? Para que os amorreus fossem completamente derrotados. Você pode conferir em Josué, no capítulo 10, versículo 12 e 13, falando sobre isso. O nosso Deus, ele além de agir da natureza, que foi o primeiro aspecto que a gente falou, ele age também, no segundo, através da história. Nós vamos lembrar, e folheando aqui a Bíblia Sagrada, que lá em Gênesis, no capítulo 41, versículo 38 ao 40, nos conta a forma que Deus abençoou a José na casa de Potifar e também na prisão, e colocou ele como segundo, somente abaixo de Faraó, no Egito. Você lembra da história? Você lembra que no início parecia que seria uma tragédia total a vida de José, quando ele foi, por ciúme, vendido como escravo pelos seus irmãos. Mas Deus, ele tem uma forma sobrenatural de agir na nossa vida, e agiu na vida de José através da história. Outra história também que a Bíblia nos conta, que é real, aconteceu, está relatado lá no segundo livro do Reis, do capítulo 20, versículos 5 e 6, onde conta que Deus ele teve compaixão do rei Ezequias, através do profundo clamor que ele fez a Deus. O que aconteceu através desse profundo clamor? Está lá registrado que quando ele estava para morrer, ele orou, clamou a Deus de forma tão profunda que Deus acrescentou mais 15 anos à sua história. Porque ele tem poder para transformar a maldição em bênção.
O terceiro aspecto que Deus trabalha, que Deus age, é através do homem. Nós vamos ver a história de Gideão, lembra? Que está registrado em Juízes, do capítulo 6 e o capítulo 7, que nos fala que Deus usou Gideão de maneira assim gloriosa para libertar o povo de Israel da mão dos midianitas. E é interessante a gente frisar que na história de Gideão, se você ler lá o capítulo, Deus começa a conversar com ele, e ele estava onde quando Deus chamou ele? Ele estava trabalhando, malhando trigo no lagar. Nos conta o início do capítulo 6 de Juízes. E aí nós vemos Gideão questionando a Deus que como é que Deus poderia ter permitido eles estarem nas mãos dos midianitas. E nos conta a história de Gideão, você pode conferir lá em Juízes, que Gideão, Deus fala para ele que iria usar a vida dele para libertar Israel da mão dos midianitas. E é interessante que Gideão, ele pede prova a Deus para realmente se era aquilo que Deus queria. E ele pede o quê? Queria colocar um novelo do lado de fora e que cairia orvalho durante toda a noite. E ele queria que aquele novelo estivesse completamente encharcado, mas a volta do novelo totalmente seco, para crer que realmente Deus iria usar a vida dele para libertar o povo de Israel. E assim como ele pediu, Deus fez na vida de Gideão. E nós podemos continuar lendo a história que Gideão, quando Deus faz o que ele pede, ele ainda pede ao Senhor: Senhor, não se ira comigo, mas de uma vez mais eu te peço que tu venhas abençoar, fazer mais uma prova contigo. Então, Senhor, amanhã, quando eu me levantar, eu quero que agora o novelo não esteja mais molhado, ele esteja seco e totalmente molhado em volta. E assim como ele pediu, Deus fez para provar que ele iria usar a vida de Gideão para libertar Israel dos midianitas. E aí nos conta a história, né, que eram 32 mil soldados que foram com Gideão para aquela guerra. E aí primeiro Deus manda que voltem, usa Gideão para falar para aqueles que estavam com medo para que voltassem. E nessa primeira leva que Deus questiona ele, fala assim: olha, se eu for com essa quantidade toda aí, Gideão, o povo vai dizer que venceu pelo poderio militar e não pelas minhas mãos. Então faz o seguinte, Gideão, manda voltar os covardes. E voltaram 22 mil e ficaram apenas 10 mil. E desse 10 mil, Deus manda fazer uma outra prova em que, quando chegasse à beira do rio, ali eles deveriam beber água. E quem abaixasse e bebesse água igual o cão era para retornar. E aquele que ajoelhasse para beber com a água na boca deveria ficar. E daqueles 10 mil só restaram 300. E foram com esses 300 que permaneceram com Gideão e ouviram a voz de Deus para pegarem tochas, cântaros, buzinas. Foram com esses 300 que Deus usou a vida de Gideão para libertar o povo de Israel dos midianitas de forma assim tremenda. E Deus usou outro homem também em Juízes, lá no capítulo 13 ao capítulo 16, fala sobre a vida de Sansão. Você conhece a vida de Sansão, não é? E Deus usa então Sansão para libertar Israel agora de quem? Dos filisteus. Deus usou durante a história vários homens para trabalhar na vida do seu povo. E eu desejo que Deus possa usar a você e continue me usando e usando a vários dos seus obreiros para que possa verdadeiramente restaurar a fé, o amor de todos aqueles que nos rodeiam. E a quarta forma que Deus usa é
através de anjos. Nós vimos que lá em Gênesis, no capítulo 19, Deus usou 2 anjos para que Deus enviasse o juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, você pode conferir isso. Deus também usou o anjo de Deus quando Israel, durante a sua caminhada pelo deserto para aguardar, está lá em Êxodo capítulo 14, usou também o arcanjo Gabriel, que trouxe as respostas às orações do profeta Daniel. Você pode conferir em Daniel no capítulo 9, versículo 21 ao 22. E por fim, nós vemos também anjos como mensageiros de Deus lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 7. Por quê? Porque o anjo do Senhor, ele acampa ao redor daquele que os teme e o livra de todo mal. Então nós vemos também a história de Daniel, que Deus, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus fechou o quê? A boca dos leões, para que o nome dele fosse glorificado da vida de Daniel. Deus fez uma mula falar com Balaão. Então, queridos, nós precisamos estar em sintonia com Deus nas orações e saber que o nosso Deus, ele age da forma que ele quer. Não adianta você orar falando, Deus, eu quero a resposta assim ou assim. Não, ele vai te surpreender. Porque o nosso Deus, ele usa a natureza, o nosso Deus, ele usa a história, ele usa os homens, usa os anjos, ele usa o animal a quem ele quer para mandar a sua resposta para o seu povo. Querido, fique na paz e que Deus continue te abençoando rica e poderosamente. Fica na paz.